Nas primeiras horas de hoje, um motorista de um ônibus de transporte coletivo aqui de Cuiabá perdeu o controle do veículo. E aí, esse ônibus atravessou a avenida do CPA e só parou quando bateu em uma árvore e também em um poste. Mas, Renê, o que teria acontecido com esse ônibus, com esse transporte público? Antônio Carlos Silva conta todos os detalhes na tela do Cadeia. Vai, Antônio Carlos. O acidente de trânsito aconteceu aqui na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, na Avenida do CPA, por volta das 4h30 da madrugada. Precisamente no trecho próximo à entrada para o bairro Canjica e também bairro Terra Nova. O que a gente vê aí pelas imagens do repórter cinematográfico Valdeir de Moraes, o ônibus ele vinha no sentido bairro-centro. E aí, devido a um problema mecânico, provavelmente, essas são as primeiras informações, a Polícia Militar trabalha com a hipótese de perda dos freios, o motorista atravessou lá daquele trecho onde estão aqueles 3 ônibus, a gente vê pelas imagens do Valdeir de Moraes, de lá ele atravessou para o lado de cá, a pista que é centro-bairro. Ainda bem que naquele horário não havia muitos veículos e dentro do coletivo só estava o motorista, que ficou ferido e foi socorrido. Ao atravessar a avenida, ele bate numa árvore e na sequência bate nesse poste de iluminação pública. Em consequência desse acidente de trânsito, e a gente vê agora nesse momento os mecânicos da empresa de ônibus chegando ao local, uma das árvores foi danificada, o Corpo de Bombeiros Militar veio aqui, a gente vê pelas imagens do Valdeir de Moraes, o momento, iniciando as primeiras horas do dia, o pessoal usando motosserra para cortar o que restou daquela árvore, a outra foi preservada, mas o poste de iluminação pública, praticamente com a batida do ônibus, ele quebrou justamente ao meio. E em consequência disso, a gente vê aí pela quantidade de fios, a rede elétrica nessa região aqui da Avenida Historiador Rubens de Mendonça, a Avenida CPA, teve que ficar sem energia elétrica. A gente vê aqui a imagem dos operários, os trabalhadores profissionais da concessionária de energia elétrica, da Energisa, chegando ao local, porque devido à falta de energia, há um problema também em relação à internet nessa região, porque depende de rede elétrica para funcionar. Já que nós estamos numa área, vou subindo a imagem aqui, ó, é uma área de escritórios, uma área com muita densidade de trabalhos de escritórios aqui, bem na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, Avenida do CPA. As pessoas que precisam passar aqui pela calçada, os pedestres estão sendo orientados a usar a faixa da direita da Avenida do CPA no sentido centro-bairro, para evitar qualquer acidente elétrico com as pessoas que passam por aqui. E surgiu uma informação, logo que nossa equipe de reportagem chegou aqui, de que, isso da parte inclusive da polícia, de que esse ônibus não fazia linha urbana, ele estava sendo levado naquele horário para o transporte de trabalhadores de um frigorífico de Várzea Grande. Essa informação surgiu por parte da polícia devido à ausência, inclusive, de passageiros dentro do coletivo no momento do acidente. Só havia o motorista que, como a gente já disse, ficou ferido e foi socorrido. Com apoio técnico de Tarcísio Novaes, imagens de Valdeir Moraes, Antônio Carlos Silva para o Cadeia Neles. Alguma coisa deve ter acontecido para que esse acidente, graças a Deus, como eu digo aqui, dos males o menor. Vão-se os anéis, ficam os dedos. Não tinha ninguém dentro do coletivo, apenas o motorista que, olhando assim a grosso modo, né, dizendo aqui a grosso modo, sua perícia quem vai poder dizer, mas ele acho que perdeu o freio, né? Aí o coitado, mas pode ser que a direção tenha travado, mas se a direção trava, ele pisa no freio, o ônibus para, ou os dois, né? Travou a direção e o freio também não funcionou, mas graças a Deus, dos males o menor. Atenção!